Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Nós estamos aqui na nossa segunda aula de arquivologia, noções de arquivologia, eu, professora Kátia, com você. E nessa aula nós vamos estudar, ainda continuando a estudar a classificação dos arquivos, né, na arquivologia, e a gente vai falar sobre a classificação mais importante, que é quanto ao estágio de evolução dos arquivos. Então, a maior parte do que você vai estudar ainda em arquivologia, porque a gente só está começando aqui, né, esse estudo, você vai precisar do que a gente vai estudar nessa aula. Então, é uma aula para você ficar aí super ligado, prestando muita atenção, anotando tudo que você puder e, claro, sempre fazendo a sua revisão. Então, vamos começar aqui falando, né, sobre o que é essa classificação dos arquivos quanto ao estágio de evolução dos documentos e que pode também ser chamada de teoria das três idades ou de ciclo vital dos documentos. Então, lá na tua questão de prova, pode ser cobrado esse conceito como estágio de evolução dos arquivos, que não é muito comum cair com esse nome. O mais comum é cair teoria das três idades ou ciclo vital dos documentos. Mas qualquer uma dessas terminologias que esteja lá na tua questão de prova, você vai saber que se trata do mesmo assunto, da mesma coisa. E o que é, né? O que é esse ciclo vital dos documentos? Essa teoria das três idades, esse estágio de evolução dos documentos. Então, a teoria das três idades, eu vou chamar de teoria das três idades porque é o nomezinho aí que mais é cobrado, ok? Mas você já sabe, ciclo vital dos documentos, estágio de evolução dos arquivos. E por que é esse? Olha só, os nomes, os três nomes, na verdade, eles se complementam para formar o conceito. Se você lembrar desses três nomes do conceito, estágio de evolução dos documentos, teoria das três idades e ciclo vital dos documentos, você vai lembrar de 100% aí do conceito. Por quê? Porque essa teoria, ela diz respeito às fases pelas quais o documento passa, desde quando o documento ele é criado, produzido na instituição, durante o seu trâmite administrativo, já vou te explicar, calma lá, o que é esse trâmite, e até a sua destinação. Então, pera lá, todos esses conceitos que a gente está falando aqui, de produção, como que o documento é produzido, como que ele é criado, né? De tramitação, o trâmite administrativo, que é quando o documento está resolvendo os assuntos administrativos nos setores da instituição, da empresa, ou até fora da instituição, né? Às vezes tem que enviar um documento lá para expedir, né? Que é o nome correto, mas enviar esse documento para outra instituição, ou até para uma pessoa física. Isso é o trâmite administrativo. E aí tem a destinação, quando os documentos eles não resolvem mais os assuntos administrativos, que eles podem ser eliminados, ou dependendo, eles são guardados para sempre. Mas calma lá, que tudo isso a gente vai ver bem detalhado em aulas, né, posteriores, ok? Mas aqui, para a gente saber um pouquinho, né, da produção, o que é o trâmite, o que é a destinação, para a gente entender esse conceito. Então, existem fases num arquivo, né? Quando o documento é produzido, ele está numa fase. Quando ele está resolvendo o trâmite administrativo, ele está numa fase. Quando ele não está mais resolvendo nenhum assunto administrativo, ele está em outra fase. Quando esse documento ele não auxilia mais a administração a resolver os assuntos, né, administrativos, mas ele conta a história da instituição, ele está em outra fase, ou seja, existem fases nesse arquivo, dependendo do que o documento, para que serve esse documento na instituição. E são essas fases que compõem a teoria das três idades, o ciclo vital dos documentos ou o estágio de evolução dos documentos. Então, esse ciclo vital, vital para o arquivo esse ciclo, né? Por isso que eu falei que na maior parte
dos conceitos que nós vamos estudar em arquivologia, a gente vai precisar do que a gente está vendo nessa aula aqui, né? Vital. E por que a teoria das 3 idades? Porque nós temos 3 fases, nós temos 3 arquivos, né? Quais são esses arquivos? Nós temos o arquivo corrente, que também pode ser chamado, lá na sua questão, na sua prova de arquivo de primeira idade, né? Corrente ou primeira idade. Nós temos os arquivos intermediário ou segunda idade, e nós temos os arquivos, ou a fase, né? Permanente ou terceira idade, percebe? Então, por isso que ele é chamado de teoria das 3 idades. E por isso que a gente fala que esse ciclo vital dos documentos, essa teoria das 3 idades, são as fases pelas quais o documento passa. Desde que esse documento é produzido, durante o trâmite administrativo, que é o quê? Quando ele resolve os assuntos administrativos nos setores ou até fora da instituição, fora da empresa, e até a sua destinação final, né? Quando você não tem lá em casa aquele documento que já não serve mais para nada, você tem que dar uma destinação para ele. Ou que de repente é um documento que você vai guardar para a vida inteira, como por exemplo um certificado de um curso. Você tem uma destinação, dependendo do documento que você tem na sua casa. É a mesma coisa na instituição, é a mesma coisa na empresa, ok? Então a gente já sabe o que é essa teoria das 3 idades, são essas fases pelas quais o documento passa, sim, repetitivo, porque a repetição é que te ajuda a aprender, a memorizar o que eu estou falando para você. Então a teoria das 3 idades são as fases, 3 fases, pelas quais o documento passa desde a sua produção, durante o trâmite administrativo e até a sua destinação final. E a gente vai falar então agora dessas 3 idades, idadezinha por idadezinha, né? Cada idade aqui a gente vai falar então. Mas ainda, olha só, antes de falar dessas 3 idades, eu vou colocar um outro assunto aqui para você poder entender uns termozinhos que eu vou falar nos conceitos do arquivo corrente, intermediário e o arquivo permanente, que é sobre a valoração dos documentos. Então, os documentos, quando eles são produzidos, né, criados numa instituição, eles têm o que a gente chama de valor, tá? E são 2 valores. A gente tem, ou o documento ele tem o valor primário, ou o valor secundário, percebe? O valor primário é o porquê que foi produzido esse documento, ou seja, todo arquivo ele tem como objetivo administrar os documentos de valor primário, certo? E pode ser que esse documento, mais tarde, ele venha a ter valor secundário, pode ser. Então, perceba, todo documento produzido, criado numa instituição, automaticamente ele tem valor primário. E o que é esse valor primário? Esse valor primário, ele é o valor que dá o poder do documento resolver os assuntos, sejam eles administrativos, jurídicos, fiscais, né, financeiros, ou seja, são os assuntos que movem a instituição, que movem a empresa. Então vamos lá, os documentos de valor primário também são chamados de imediato. E eles podem receber lá na sua prova outro nome, tá? Outro nome que ele pode ser chamado de valor administrativo, de valor jurídico ou legal e ainda aqui, de valor fiscal, tá? Então, o valor primário é o valor imediato. Perceba, o documento é produzido, é recebido e imediatamente ele tem o valor primário. O valor que é o objetivo da instituição, que é de resolver assuntos administrativos, fiscais, legais, jurídicos, financeiros, enfim. Pode também se chamar, né, pode ser chamado de valor funcional, Então, valor administrativo, né, documentos que envolvem política, métodos, né, que são necessários para a execução das atividades do órgão, aí que eu já falei para você. O valor jurídico legal,
né, que tem a ver com essa parte jurídica também, né? Então, que envolve direito, né, do governo, do cidadão, enfim, que produzem efeitos perante tribunais. E o valor fiscal, que se refere a operações financeiras, comprovação de receita, despesa, né, enfim, bem tranquilo, né, bem explícito já no nome aqui do valor. Então, administrativo, fiscal, legal, tudo isso é valor primário, imediato. E aí, a gente tem os documentos de valor secundário. O que são os documentos de valor secundário? Presta atenção, olha só. Todo documento ele é produzido, recebido na instituição, criado, né, na instituição, sempre, eu falei para você, com valor primário, valor imediato. Mas o valor primário, o valor imediato, anota aí, ele é um valor temporário. Sim, por quê? Porque sempre o documento, nem que passe 100 anos, ele vai perder esse valor. Então, ele perde o efeito de resolver algum assunto, vamos dizer assim, administrativo. Tá? Algum dia ele vai perder esse valor. E quando esse documento perde esse valor, pode acontecer duas coisas com ele. Ou esse documento ele é eliminado, ou, preste atenção, se este documento conta a história da instituição, esse documento recebe o valor secundário. Então, só recebem o valor secundário os documentos que contam a história da instituição. E que documentos seriam esses? Muito simples. Manifestos, leis. Pensa que uma lei foi revogada. Essa lei, ela conta a história da instituição. Uma norma que foi revogada, ela conta como essa instituição funcionava na época em que essa norma estava ali vigente, sendo utilizada. Então, geralmente na tua prova vai cair assim, um regimento da Polícia Federal de 1900 e bolinha é um documento de valor secundário. Perfeito, e já caiu dessa forma, mais de uma vez. Tá? Mais de uma vez. Assim como uma pegadinha que cai em prova, comum também de cair em prova, é falar assim, todo regimento nasce com valor secundário. Aí você vai falar assim, mas a minha professora, Kátia, disse que todo documento nasce com valor primário. Como é que isso vai estar correto? E está correto. Sabe por quê? Porque já se sabe de antemão que uma lei, um regimento, uma norma, já se sabe que esses documentos um dia vão perder o valor primário e eles vão receber o valor secundário. Então, a gente fala que ele já nasce com o valor secundário, percebeu? Tem que ficar atento a esses detalhes aqui. A arquivologia, gente, é aquela disciplina para você gabaritar, porque é uma disciplina fácil, mas a gente tem muito conteúdo de arquivologia, a gente filtra aquilo que cai na prova, claro, e a gente consegue gabaritar a maior parte das provas de arquivologia, tranquilo, para você gabaritar, desde que você faça aqui a tua teoria, a tua revisão, as questões, siga, né, o que a gente está falando aqui para você, mas é uma disciplina cheia de detalhes, presta atenção, mas não é como informática, como o português, que você tem que bater muito numa tecla para aprender determinado conceito. Os conceitos aqui eles são mais fáceis, tem detalhes, é bastante conteúdo, mas é a disciplina para você gabaritar e ficar na frente aí de todo mundo, ok? Bom, então, perceba, recapitulando aqui, todo documento nasce com valor primário e pode ou não receber o valor secundário. O valor secundário, ele também pode ser chamado de mediato. Então, enquanto o valor primário é chamado de imediato, o secundário, ele é chamado de mediato. E a gente tem também subdivisões aqui do valor secundário, assim como a gente tem do primário, né? O valor secundário, ele pode ser chamado de histórico probatório, que são documentos que retratam a origem, a organização, reforma, história de uma administração, como exemplo, atos normativos, exposição de motivos, né, etc. E também pode ser chamado de histórico informativo.
informativo, que são documentos que, embora recebidos por uma determinada entidade, em função de suas atividades, por causa do que a instituição faz, né, as atividades da instituição, são valiosos pelas informações que contém, retratando pessoas, fatos ou épocas, como uma tabela de recenseamento, por exemplo, né? Quer dizer, como era naquela época. Então, olha aqui para mim e presta atenção. O valor secundário pode ser chamado de mediato, e ele pode ser chamado na tua prova de apenas histórico, ou histórico probatório, ou histórico informativo, ou apenas probatório, ou apenas, né, valor informativo, ok? Bom, deixa eu fazer aqui um esqueminha aqui para você, pegar uma telinha em branco aqui pra gente, e vamos colocar aqui um esqueminha de resumo, ó, de valoração. Então, o que a gente tem aqui? O valor primário e o valor secundário. Isso aqui é legal, que vai ajudar você na tua revisão, né? O valor primário também é chamado de imediato e o secundário de mediato. O valor primário se manifesta, é subdividido, pode ser chamado também de administrativo, legal, jurídico, fiscal, funcional. E o secundário, mediato, ele pode ser chamado de, então, histórico, ou de histórico probatório, ou de histórico informativo, ok? Então, aqui, resumo. Então, a gente deu um breakzinho no ciclo vital dos documentos para falar sobre a valoração dos documentos. Por quê? Porque quando eu falar para você do arquivo corrente, do arquivo intermediário, do arquivo permanente, eu vou dizer qual é o valor que o documento tem nesta fase. E isso cai muito em prova? Muito, mas muito. Mas pensa assim, que cai bastantão e que você tem que saber. Então, agora sim, aqui fica um resuminho para você, já do que a gente vai ver, cenas, né, do próximo capítulo aqui, que é na mesma aula, pera lá, na mesma aula. Mas que de antemão você já sabe aqui, ó, arquivo corrente de primeira idade, arquivo intermediário de segunda idade, eles têm valor primário. E o arquivo permanente terceira idade, ele tem valor secundário. A gente vai falar sobre isso agora, sobre as fases, né? Sobre as idades. Então vamos começar. Voltando aqui para a teoria das três idades, o arquivo corrente ou primeira idade. Qual que são as características fundamentais para a nossa prova quando a gente fala desse arquivo, dessa fase? Presta atenção. Toda pessoa, quando nasce, automaticamente está no planeta Terra. Que a gente saiba até hoje é assim, não é? Que a gente saiba é assim. Pois bem, todo documento, quando ele é produzido ou recebido na instituição, automaticamente ele está no arquivo corrente. Então, olha só, o arquivo corrente é a única fase, o único arquivo, a única idade em que é obrigatório que o documento passe. Por quê? Porque o documento foi produzido na instituição ou foi recebido por outra instituição, ele automaticamente está na fase corrente. E nessa fase, os documentos ele tem o valor administrativo, como a gente já falou agora há pouco, e uma característica importantíssima é que nessa fase os documentos são consultados com frequência. Professora, mas que frequência é essa? É todo dia, toda semana, é todo mês? Aí vai depender de cada instituição. Essa frequência depende da instituição. Então, o examinador apenas vai colocar na tua prova que o arquivo corrente, ele vai armazenar, vai guardar os documentos que são
consultados com frequência ou com muita frequência. Ou seja, são os documentos, gente, que estão resolvendo os assuntos administrativos. Pá, olha só, o documento ele é produzido na instituição, vamos pensar assim, num INSS. A pessoa foi lá para pedir um auxílio doença, né, ou uma aposentadoria, enfim. E ele leva os seus documentos que estão comprovando que ele tem direito, ou auxílio doença, ou a aposentadoria, ele vai levar esses documentos, ou seja, esses documentos estão sendo recebidos pelo INSS. Nesse momento também o INSS vai produzir documentos, né, para requerer ali essa aposentadoria, para requerer esse auxílio doença. Esses documentos com certeza vão tramitar em setores da instituição. Tramitar, o que é mesmo? Resolver os assuntos administrativos. Quando a gente for estudar protocolo, a gente vai estudar detalhadamente o trâmite administrativo, conforme cai na nossa prova. Mas aqui só para você saber, quando eu falar tramitar, você já sabe, o documento está resolvendo os assuntos administrativos. Então, não é bem lógico que esses documentos estejam sendo consultados com frequência? É lógico. Então, perceba, características importantes do arquivo corrente. O documento é produzido, recebido nesta fase. O documento tem valor administrativo, valor primário, fiscal, legal. Eu coloquei aqui administrativo, que é a maneira com que é chamado, né, com mais frequência nas provas. É o valor primário, ok? Mas geralmente é cobrado como valor administrativo. Mas coloquei para você os nomes que podem ser cobrados, certo? Além disso, os documentos, como eles estão tramitando, resolvendo assuntos administrativos, é claro que eles são consultados com maior frequência, com muita frequência, certo? Então, a primeira idade, o arquivo corrente é constituído, olha aqui texto para vocês, né, do que eu já falei, de documentos em curso, consultados com frequência. Em curso significa que está tramitando, né? Em curso aqui significa que ele está tramitando. Conservado nos escritórios, nas repartições que receberam, produziram, ou em dependências próximas de fácil acesso. Isso é uma informação legal também. Se esse documento ele está sendo consultado com frequência, seria interessante armazenar esse documento em outra cidade? Não, né? Eu tenho um edifício aí de 10 andares, enormes, gigantérrimos, e eu preciso desse documento nos setores do primeiro andar. Seria interessante armazenar lá no 10º andar? Acho que não, né? Então, esses documentos de arquivo corrente é recomendável, não é obrigatório, mas é recomendado que eles fiquem sempre próximo, né, dos setores que estão resolvendo esses assuntos administrativos acerca desse documento. Legal? Joia? Então, esse é o arquivo corrente. Aí, o arquivo corrente, ele tem algumas atividades, como o protocolo, que todo mundo sempre, o protocolo cai bastante em prova, exato. Mas que a gente vai ver depois, né, numa próxima aula. Primeiro, a gente vai ter ideia das 3 idades aqui, saber como que funciona, qual que é o conceito básico dessas 3 idades, ok? Bom, a segunda idade, arquivo intermediário, né? A segunda idade. Então, perceba, o documento é produzido, recebido, automaticamente ele está na fase corrente. E a grande característica da fase corrente é que os documentos são consultados com frequência, muita frequência. Pois bem, vai chegar um momentinho na vida desse documento que ele não vai mais ser consultado com muita frequência. E aí, ele é transferido para o arquivo intermediário. Vai guardando essa palavrinha transferência, porque eu nunca falo assim, o documento ele vai para o arquivo intermediário. Eu falo que ele é transferido. Mas eu estou só introduzindo esse conceito para você, porque quando a gente for estudar a tabela da temporalidade, a gente vai fazer esqueminha, fixar bastante isso, ok? Então, o documento está na fase corrente, ele deixa de ser consultado com frequência, ele é transferido para a fase intermediária. Quais são as características da fase intermediária? O documento ele continua resolvendo assuntos administrativos, ou seja, ele tem valor administrativo, ele tem esse poder de resolver assuntos administrativos, mas
é aquele documento que está lá mais guardadinho por precaução. Pensa na tua conta de energia elétrica. Você pagou, você vai jogar o comprovante fora? Não, né? Olha, nunca aconteceu de me cobrarem 2 vezes a mesma conta de energia elétrica. Mas se isso acontecer, o meu comprovante está guardadinho. Ele é um documento do arquivo intermediário. Perceba, se eu misturar esse documento que eu vou colocar aqui que eu uso com pouca frequência, que é o conceito, mas nem uso, né? É que a noção de utilidade tem a ver com o poder usar também aqui na arquivologia, né? Eu posso utilizar esse documento, ele está ali por precaução. Mas eu não vou guardar ele junto com os documentos que eu uso todo dia, toda semana. Por quê? Porque o volume vai ficar enorme. E quando eu for procurar um documento que eu uso todo dia, toda semana, todo mês, aquilo vai dar mais trabalho, vou levar mais tempo. É a mesma coisa que acontece no arquivo. É por isso que existe o documento corrente, para armazenar os documentos que são consultados com muita frequência, e o intermediário, que é aquele documento que talvez a instituição precise. Então, ele está ali muito por precaução. Então, a grande característica que cai em prova sobre os documentos do arquivo intermediário segunda idade é que são documentos que são consultados com pouca frequência. E aí a gente tem os documentos de... aqui ainda o texto sobre o intermediário, né? Que está aqui o que eu já falei para você. E aí a gente tem os documentos de terceira idade, aqui que são os permanente ou terceira idade, ok? Que eles têm o quê? O valor histórico. Então perceba, agora quando eu falo do documento de terceira idade, ele tem valor histórico, ou seja, os documentos nunca serão eliminados. Eu falei para você que o documento de valor primário, né, que tem aí o documento corrente, os documentos de arquivo corrente intermediário, o valor primário, ele é um valor temporário. O valor histórico, ele é um valor definitivo. Ou seja, se o documento conta a história da instituição, se o documento recebeu o valor histórico, ele nunca mais vai perder esse valor. Ele é definitivo. Por isso que os documentos que estão no arquivo permanente, eles nunca serão eliminados. Então, documentos de arquivo permanente vão guardar, armazenar os documentos de valor histórico, ou seja, os documentos que contam a história da instituição, e a grande característica desse arquivo é que os documentos nunca serão eliminados. Quando o documento está no arquivo corrente e ele deixa de ser muito consultado, mas ainda tem o valor administrativo, a gente diz que ele é transferido, quer dizer, ele foi para o arquivo intermediário. Tá? Agora, se um documento está no arquivo corrente ou no arquivo intermediário, ele pode ir do arquivo corrente já para o permanente? Pode. Ele pode estar tanto no arquivo corrente, perder o valor administrativo, ou no arquivo intermediário e perder o valor administrativo, não importa. O que importa é, quando o documento perde o valor administrativo e ele conta a história da instituição, ele recebe o valor secundário, que é o valor histórico, e ele é guardado no arquivo permanente. E a palavrinha utilizada, né, para esse ele é guardado é recolhimento. Então, sempre que cair na tua prova, se um arquivo foi recolhido, né? Recolhimento. É porque ele está no arquivo permanente. Mas isso, gente, essas palavrinhas transferência e recolhimento, a gente estuda ela mais detalhada na aula de tabela da temporalidade, né? Ali que a gente vai falar mais desses conceitos. Como eu falei, esses conceitos que a gente estudou aqui nessa aula sobre o arquivo corrente, intermediário, o arquivo permanente, a valoração dos documentos, a gente vai ver em grande parte dos conceitos aqui de arquivologia, tá? Lembrando, então, que o arquivo corrente, valor administrativo, intermediário, valor administrativo e o permanente, valor histórico.
não estou falando primário e secundário porque na prova cai muito mais administrativo e histórico. Por isso que eu estou usando mais essa linguagem aqui com você também, tá? No arquivo corrente, os documentos são consultados com muita frequência e no intermediário com pouca frequência. No arquivo corrente, por ser consultado com muita frequência, é recomendado que esses documentos fiquem próximo a quem está utilizando esses documentos e no intermediário não, né? Não há necessidade aqui desses documentos serem conservados próximo aos escritórios porque eles não são utilizados com frequência. Então, a permanência dos documentos nesses arquivos intermediário, ela é sempre transitória, temporária, vai ficar um tempo ali, ok? E logo vai perder esse valor, então, administrativo. Esse logo, gente, como eu falei, o documento pode ter o valor primário administrativo aí durante, vamos dizer, 100 anos, ok? Então, essas características são as mais importantes para a nossa prova, no que a gente tem aqui do arquivo corrente, intermediário e do arquivo permanente, né? Então, aqui o texto também para você, não vou ler, né? Porque eu já expliquei tudo isso para você, fica de material para você estudar, ok? Então, aqui, permanente, os arquivos propriamente ditos, isso aqui os autores falam, a Marilena Leite Paz, que é uma autora, assim, super conceituada, né, que eu já falei para vocês dela na primeira aula, mas você tem que tomar cuidado, porque o arquivo corrente, ele tem como atividade o arquivamento, mas isso também eu vou fazer essa distinção, só estou te dando aqui, cuidado com isso, falar que o permanente é o arquivo propriamente dito, e a gente tem como atividade no arquivo corrente também arquivamento, são duas coisas diferentes e que eu vou mostrar para você essa diferença lá quando a gente for estudar as atividades do arquivo corrente, ok? E aqui, para a gente finalizar, deixo aqui para você um resumo esperto, um esqueminha, que é aquilo, né? Estudou a teoria, vem aqui para esse esqueminha, para esse resumo, bateu o olho, lembra de tudo que a gente falou, ok? Bom, finalizando aqui, eu vou finalizar com uma pegadinha de prova, quero falar para você o seguinte, olha aqui, nós temos 3 idades, primeira, segunda e terceira, e nós temos 2 valores. Muitas vezes, já vi várias questões de examinador falar assim, documentos de segunda idade têm valor secundário, tá vendo? Ó que bobeira, mas tem gente que cai. Segunda idade, valor secundário. Não é essa coisa assim, taxadinha, primeira idade, primário, segunda, secundário, terceira, terciário. Não existe valor terciário. Primeira e segunda idade, valor primário, administrativo, não esquece. E documentos de terceira idade, valor secundário. Promete que não esquece disso? A gente pode terminar a aula aqui. Um grande beijo para você, espero na próxima aula.